Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Centro de Pesquisas Museológicas Museu Sacaca, que fica no estado do Amapá, em Macapá, bairro do Trem. O Museu Sacaca tem por objetivo promover a diversidade e a cultura dos povos da Amazônia. Quer saber como vive um ribeirinho? Ou quem sabe navegar um regatão? Por aqui. Olá, sejam bem-vindos ao Museu Sacaca. Esse é um museu científico que tem, dentro da sua proposta museológica, trabalhar a ciência, a cultura e a educação. Para dar boas-vindas e muita energia nesse nosso encontro, nesse nosso passeio pelo Museu Sacaca, a gente tem aqui a bacabeira, que inclusive ela tem uma importância histórica, né? Porque ela vai dar origem ao nome da nossa cidade, Macapá. Vamos lá conhecer um pouquinho do Museu Sacaca? Quando entramos, a sensação é de estar num mundo à parte, tranquilo e rodeado de muito verde. Esse é o Sr. Sacaca, que deu nome ao museu. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O museu é uma instituição cultural e científica subordinada ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o IEPA, órgão público responsável por fomentar e divulgar a produção científica e tecnológica local. A história do IEPA começa lá atrás com dois museus, um de História Natural e um de Plantas Medicinais, o Costa Lima e o Valdemiro Gomes. Então a referência do Museu Sacaca nasce da sua concepção de museus científicos. Entretanto, quando nós retomamos a construção desse museu, nós preferimos fazer um diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Por isso que nós dizemos que esse museu é um espaço do diálogo, um espaço em que saberes diferentes, que têm histórias às vezes de encontro e às vezes de intolerância, podem então se manifestar, mostrando que esses conhecimentos podem estar a serviço da população em geral. O Museu Sacaca ele tem como objetivo buscar a apropriação e reapropriação do patrimônio cultural local amapaense. E entre essas ações, a gente tem aqui no espaço do Museu Sacaca uma série de representações das ambientações das comunidades indígenas, caboclo, castanheiro, pessoas que moram na região amapaense. Então, nesse espaço, a gente busca representar um pouquinho do cotidiano, de vivência dessas pessoas. E ele mostra essa diversidade da cultura amapaense. A gente vai ver agora o quê? A Casa do Castanheiro. Essa aqui é uma casa, pessoal, que não serve de morada, é uma casa que serve na hora do trabalho que os castanheiros desenvolvem dentro dos castanhais. Onde acontece esse trabalho mais? No Laranjal do Jari acontece. Eles atravessam um rio, que é chamado de Rio Iratapuru, atravessam o rio até chegar nos castanhais. Aí eles chegam nos castanhais, constroem essa casa para se proteger da chuva, do sol e do tempo que eles vão passar lá, na colheita da castanha. A época da colheita da castanha começa no final de novembro, começo de dezembro, que é o nosso inverno, que vai até começo de junho, certo? Aí o que acontece? Eles esperam até março, eles já sabem que os ouriços já todos caíram, estão todos no chão, e o que eles vão fazer? Eles vão até lá só para quê? Só para coletar. Cada ouriço desse carrega de 15 a 25 castanhas e pesa 1 quilo. Se cair na cabeça de alguém, pessoal, mata. Eles utilizam para coletar, esse instrumento aqui, que é chamado de cambito. Constrói dentro da mata mesmo, Porque eles não vão ficar lá, pessoal, se abaixando para um lado, se abaixando para o outro. Fizeram até para facilitar. E aí eles vão pegar, pessoal. Vão pegar, pegou. Eles utilizam o quê? Esse outro instrumento aqui, que é chamado de jamaxi, que eles colocam na costa ou colocam aqui na testa. E aí vão o quê? Vão coletando.
coletando e jogando, coletando e jogando, coletando e jogando. Aí o que eles vão fazer? Eles vão retirar a castanha daí, vão pegar a castanha, lavar a castanha e colocar para secar aí atrás, ó, pessoal. Onde vocês podem ver, aí é o nosso chamado de paiol, eles chamam de paiol, certo? Outro espaço aqui representado no Museu Sacaca é a Casa dos Índios dos povos do Oiapoque. Etnias aqui representadas são 4. A Palicu, Galibi-Maruorno, Galibi-Calinã e Caripuna. Essa casa aqui, ela representa esses 4 povos, município onde começa o Brasil, com fronteira com a Guiana Francesa. Por esse contato com o lado francês, os índios desse lado do Brasil falam diversas línguas, se tornando assim poliglotas. Falam francês, português, a própria língua materna deles, paiquari e o patoá. Essa relação entre eles, onde chama muita atenção, é a realização de uma festa chamada Turé. Turé é uma festa para representar aos espíritos da cura, que proporcionam a cura para a aldeia. Através do pajé, ele vai e faz os cânticos xamânicos, chamando os espíritos, e os espíritos proporcionam essa cura. Essas são miniaturas dos bancos usados durante a festa. Cada um deles representa o espírito de um animal que só o pajé consegue ver. Um dia antes da festa, ele sonha com esses espíritos e o artesão da aldeia cria os bancos. Os homens, por exemplo, sentam no banco da cobra grande. As mulheres, no banco do jacaré. Toda a festa dura 3 dias, onde eles bebem o cassiri, a bebida típica deles feita da base da mandioca, batata doce e o abacaxi. Quando fermentada, ela se torna alcoólica. O material utilizado para a confecção dessas casas geralmente são materiais da própria área onde eles convivem. Geralmente são feitos de palha de najá, uma palmeira nativa. O chão é feito de paxiúba. E também amarrados com cipó do mato, cipó do fogo ou cipó titica. Historiadores atestam a existência desses povos na região do Oiapoque desde 1513, quando relatos de um navegador espanhol mencionam esses encontros com o povo Palicu, que vive até hoje na região. O que a gente percebe aqui é uma forma de a gente poder demonstrar para a sociedade que a cultura está presente tanto na vida social dos indígenas do Amapá, quanto também na forma de se expressar. O Ciclo Escola Museu Sacaca acontece 2 vezes por semana e nós atendemos crianças de proximidades do museu. O Ciclo Escola, além de valorizar o patrimônio cultural da arte circense, procura vivenciar esse espaço como forma de preservação pelas comunidades que moram aqui perto e fazer essas associações da atividade circense com o cotidiano dos nossos povos tradicionais, relacionando o malabarismo com determinadas atividades que há na casa de farinha, as acrobacias também, de solo, quando um garoto vive na família ribeirinha, que pula para tomar um banho no rio, que dá uns saltos, e as crianças conseguem associar, dar nome aos saltos. A forma de subir no açaizeiro, com a mesma técnica que se usa para subir no tecido acrobático. Apesar de ser completamente lúdico, mas ele tem disciplina para seguir, tem regras a ser tomadas, tem passo a passo, a criança não consegue avançar fases, então cada coisa no seu tempo, que ele vai acabar percebendo o quanto é importante. Tudo que tem ao redor, as coisas simples, como é legal conseguir aprender, mas eu tenho que seguir cada passo. E assim que você formando um cidadão. O projeto da Divisão de Ação Cultural e Educativa do Museu Sacaca, ela é pautada através de um plano pedagógico e esse plano ele foi construído juntamente com os professores e grupos comunitários, que trabalha com a nova museologia e também a educação popular. Ele é operacionalizado de 2 maneiras, através da relação que existe entre museu e comunidade e também a relação que existe entre museu e escola. Na Casa da Farinha acontecem atividades do projeto Museu Vivo, que traz a comunidade para dentro do museu. A ideia é que eles se apropriem dos espaços. Hoje nós estamos recebendo a comunidade São Francisco do Matapi,
as representantes dessa comunidade, a dona Nilza, que está produzindo a farinha de mandioca. Quando você valoriza o saber e o fazer da comunidade, você valoriza também o patrimônio cultural, né, material e imaterial. Esse aqui é o famoso tipiti. Você está colocando essa massa aqui dentro, ela vai ser espremida. Eu aprendi com meus pais, né? Porque eu fui criada com eles, eu aprendi com eles. Para jogar aqui dentro desse forno. Aí que sai a farinha. Beneficiei meus filhos, que eu botei para estudar com esse suor daqui. Inclusive eu tenho um que está formando em medicina. Aí eu me sinto feliz de eu ser o que eu sou, eu alcançar a bênção que eu estou alcançando. Estamos aqui na Praça de Alimentação do Pequeno Empreendedor Popular, onde nós temos 4 quiosques. A tapiocaria, que trabalha com lanches, tapiocas de diversos sabores regionais. Temos a comidas típicas, outro quiosque que trabalha com a gastronomia local, vatapá, tacacá. Temos a sorveteria, que trabalha os diversos sorvetes regionais. E o último quiosque, que é o quiosque do açaí, que trabalha com o açaí, os complementos do açaí. O peixe frito, o camarão, o açaí, entre outros. Então, é um espaço bem privilegiado, onde acontece o projeto Fim de Tarde do Museu, um projeto que objetiva valorizar e difundir toda a cultura mapaense. É o encontro da música, da poesia e da gastronomia. Um dos trabalhos, né, reconhecidos pela população, reconhecidos também no campo científico, é o nosso trabalho com a fitoterapia. Ele tem origem nas formulações e na tradição local dos curadores populares. Carrafeiros, herveiros, comadres, parteiras tradicionais, pagelância indígena. Esse conhecimento tradicional de como utilizar a biodiversidade local para atender processos de cura, de tratamento de doenças, vem para o Instituto, onde a ciência, a tecnologia tentam acoplar e, em cima dessas informações, produzir, então, um outro conhecimento conjunto para atender as necessidades da nossa população. Vocês estão conhecendo agora a Casa de Exposição. Aqui está a exposição permanente do Museu Sacaca. Essa exposição fala um pouco sobre cada pesquisa que cada centro de pesquisa do IEPA desenvolve aqui no estado. Nessa exposição, por exemplo, mostra um pouco dos vetores dos insetos que transmitem algumas doenças tropicais, como é o caso da dengue, da malária, da leishmaniose. Temos também aqui um microscópio que mostra o mosquito palha, que é o mosquito vetor da leishmaniose. A exposição mostra também alguns métodos de captura desses insetos. Para cada tipo de inseto, nós temos uma atração, né? Esse tipo aqui é uma armadilha CDC, ela coleta mosquitos que são atraídos por luz. Ele vem em direção dessa armadilha, ela está acionada e ele fica preso nesse pulsar e pela manhã nós recolhemos. Essa armadilha é muito utilizada para coletar flebotomíneos, que são os insetos transmissores da leishmaniose. E temos uma série de outras, né? Temos essa armadilha que serve para coletar triatomíneos, que são os insetos transmissores da doença de Chagas. Todas são muito eficazes e são utilizadas assim a nível mundial. Então a gente tem feito, desses anos aqui no estado do Amapá, algumas pesquisas, muitas delas às vezes em parceria com o próprio Ministério da Saúde,
buscando alternativas, métodos de controle, e o museu é a forma que nós temos de uma linguagem mais simples para passar para a população o que ele possa vir a conhecer esses vetores, a forma de evitar essas doenças e o que nós realmente estamos fazendo para combatê-las. Todos os espaços que compõem a exposição a céu aberto, eles são frutos de um processo de interação entre a equipe do museu e as comunidades tradicionais. Essa casa aqui, por exemplo, que é uma casa Oyampi, ela foi construída pelos Oyampi aqui no museu. Eles trouxeram todos os materiais que fazem parte da construção da casa da aldeia. O local, a posição é uma decisão dos Oyampi, no sentido de que as pessoas possam ter um contato, né, com a cultura Oyampi da forma que eles acham que é interessante que o nosso visitante perceba e sinta a energia desse povo. Que tal agora um passeio no regatão? O barco é uma réplica das embarcações que pechinchavam mercadorias nos rios da Amazônia. Ele foi construído por pessoas da região que vivem da prática de construir barcos, um saber tradicional do povo amazonense. A proposta de termos aqui um regatão foi com a intenção não só de mostrar a importância dos regatões, principalmente na década de 40, como um elemento do comércio local, mas também de mostrar a importância dele nesse processo de comunicação, né, entre as comunidades ribeirinhas, no sentido de receber mensagens sobre os seus parentes. Então, a nossa proposta foi mostrar um pouco desse importante meio de comunicação que é o rádio na Amazônia. Alô, alô, Amazônia! Por meio do rádio, o regatão levava as notícias da cidade floresta adentro e ele se tornou o principal meio de comunicação da população ribeirinha com o mundo. Aqui nós homenageamos dois comerciantes que tiveram destaque na década de 40, o seu Gonçalo e o seu Rocha. A prática do comércio, de levar a mercadoria para as comunidades ribeirinhas, ela ainda é presente hoje e ela representa muito, né, nesse processo de interação e de sobrevivência dos nossos ribeirinhos. Não só era feito o aviamento dessas mercadorias, mas também era feita a troca por produtos in natura. Então essa exposição ela tem o objetivo de retratar um pouco esse universo que faz muito parte da nossa história, né, de Amazônias aqui da região. A gente diz que o rio é a nossa vida, é por ele que a gente navega e conhece grande parte do nosso estado. Essa cena aí é muito comum, quando você está passeando, as pessoas vão para a porta da casa, então elas, né, ficam olhando, acenando para o barco, então é muito comum essa cena. Porque o ribeirinho, ele é aquela pessoa que mora na beira de frente para o rio, a gente está aqui na parte de trás da casa. A frente da casa é aquela lá. Quem sabe me dizer o que é isso aqui, ó? Serrote. É o serrote, certo? O que eles faziam? Eles cortavam árvore. Isso, para cortar a árvore, certo? Para retirar a madeira, para fazer o quê? O móvel lá, algum móvel. A mesa, ó, a mesa, certo? A gente vai conhecer aqui, ó, o quarto do ribeirinho, pessoal. A gente tem os remédios, que eles utilizam bastante os remédios. A gente tem aqui, ó, para ameba, certo? A gente tem aqui, ó, olha aqui esse negócio legal, depois que a mulher teve o filho, olha aí o remédio deles. Verônica, inflamação do útero, para fazer a lavagem, certo? Para cuidar, legal. Eu acho que com uma idade de uns 10 anos comecei a amassar açaí. Porque antes era tudo manual, né? Agora não. A energia chegou na zona rural tudo, né? Aí todo mundo comprou negócio de batedeira.
a coisa mais difícil é amassar o açaí manual. O pessoal diz que ele é manual, ele é mais gostoso do que na batedeira, né? Porque às vezes na batedeira a pessoa bate demais, farela muito o caroço. Delícia. Eu moro em São Paulo há 40 anos, né? E falo com meus amigos que lugar é esse. Porque eles tomam açaí de São Paulo, mas não é açaí. Esse aqui é açaí. Chegou a hora de conhecermos melhor o Sr. Sacaca, aquele que vimos no início da nossa visita, lembram? Aqui nós estamos na Praça Sacaca. Essa praça, ela presta uma homenagem a um grande curandeiro popular, Raimundo dos Santos Souza Sacaca. Sacaca chegou a trabalhar aqui no Instituto na década de 70 com um grande pesquisador de plantas medicinais, o professor Valdemiro Gomes. E em 1999, Sacaca falece e para reforçar a proposta do museu de trabalhar conjuntamente o conhecimento popular com o conhecimento científico, o museu passa em 99 a ser chamado de Museu Sacaca. Bom, agora a gente vai conhecer um pouco da arqueologia aqui no Museu Sacaca. Vocês vão conhecer o que é uma réplica de um sítio arqueológico de um dos lugares mais bonitos aqui do estado do Amapá. Esses sítios, eles ficam na região de Maracá, no município de Mazagão. São sítios que são conhecidos desde o século XIX. E são cavernas naturais que os indígenas utilizaram como cemitérios. Uma coisa muito particular desse tipo de sítio é que são cemitérios onde os mortos não são enterrados. Os mortos eles ficam em cima da superfície, dentro de urnas funerárias que são formas de pessoas. Então, eles têm uma posição que eles estão sentados em bancos. O sexo das urnas sempre é representado, né? Ou são os homens ou são as mulheres. Cada urna é diferente, não existem duas urnas iguais, mostrando essa ideia de que as pessoas também são diferentes, não existem duas pessoas iguais. A gente também vai encontrar no estado do Amapá uma enorme diversidade de sítios arqueológicos e uma enorme diversidade de estilos de produzir cultura material, de produzir cerâmicas, de produzir peças em pedra, de produzir lugares para morar, lugares para fazer rituais. Por exemplo, em Calçoene, que é um município que fica no norte do estado, o IEPA tem uma pesquisa já de muitos anos num conjunto de megalitos, né, que são grandes blocos de rocha que foram levados para esse lugar e transformados numa espécie de monumento, né? A gente já identificou que os indígenas que construíram isso há mais de 1000 anos, quando botaram essas pedras fincadas no chão, estavam organizando o conhecimento deles sobre o céu. Então o que a gente pensa hoje é que o estado do Amapá, talvez 1000 anos atrás, era um lugar com muita gente, andando, ocupando diferentes regiões do estado e produzindo sua cultura, que é o que a gente consegue estudar hoje. Eu sou cearense, tudo aqui é novo, né? Para a gente conhecer os tipos de árvores da região, açaí. Tudo para mim aqui hoje está sendo novidade. Só uma visita eu acho que nem é suficiente. Obrigada pela visita ao Museu Sacaca. Esse é um museu vivo que pretende trabalhar a ciência, o conhecimento popular, reforçando a nossa identidade de amazônidas. Obrigada e volte sempre. Gostou? Se eu fosse você, eu vinha pessoalmente conhecer. O Centro de Pesquisas Museológicas Museu Sacaca fica no bairro do Trem, cidade de Macapá, estado do Amapá. Para ter mais informações, entre no site do museu